Boa tarde, este é o First News. Eu sou o Careca. As notícias de hoje trazem importantes desdobramentos no mercado financeiro, política nacional e internacional. Fique conosco para entender como os dados recentes podem impactar sua vida, seus investimentos e o cenário global. Índice de preços ao produtor dos Estados Unidos. Hoje foi divulgado o Índice de Preços ao Produtor, PPI, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, referente ao mês de agosto. O dado apresentou uma queda mensal de 0,1%, contrariando as expectativas de alta, e uma alta anual de 2,6%. As principais quedas vieram de preços de serviços atacadistas, que cederam em agosto. Para os mercados, este resultado sugere arrefecimento da pressão inflacionária na cadeia produtiva. Isso pode diminuir o apetite por novos aumentos de juros pelo Federal Reserve, Banco Central dos Guianés, e até antecipar discussões sobre cortes no futuro, especialmente se outros indicadores como emprego e consumo também apontarem para desaceleração. No entanto, é importante destacar que uma leitura isolada não determina a política monetária. A credibilidade dos dados, que está sendo revisada pelo órgão competente, pesa bastante. Qualquer decisão dependerá de tendências consistentes. Já vou passar a bola para o garotinho e a análise do SP500. Vai daí, garotinho. Valeu, garotinho. Vamos seguir aqui então com os dados do S&P 500 e depois eu vou mostrar o gráfico. O que o nosso algoritmo está mostrando? Nós tivemos aqui em abril um estrangulamento de preço em níveis de negatividade que chegaram nos mesmos patamares aqui da Covid. Né? Em março de 2019, nós viemos atingir esse ponto aqui de estrangulamento, e isso voltou a acontecer agora em abril de 2025. Então, nós estamos vivendo esse mesmo período aqui, ó, de afastamento dos parâmetros de longo prazo, que foi o que aconteceu aqui, para buscar uma leve correção. Essa correção gira em torno de 200 pontos, 250 pontos em média para o S&P 500. Então, se a gente for lá para o gráfico, a gente vai ver o seguinte. Espera aí, só um minutinho. Chegando aqui no gráfico, o que a gente vê? Essa correção aqui, essa queda toda, eu vou abrir aqui, foi justamente a Covid-19. O preço saiu de 3.400, veio bater 2.100, né, de fevereiro até março de 2020. E aí, o que aconteceu nesse período? Nós tivemos uma recuperação em V e uma volta para dois toques aonde? Na média da banda de longo prazo, que é essa que está selecionada aqui. Então, o preço recupera em V, toca na banda de cima e vem tocar duas vezes na média antes de dar continuidade no movimento de alta. O que está acontecendo agora? Nós tivemos o mesmo comportamento. Né? Ele toca na linha aqui, vem abaixo da linha da banda de baixo, recupera em V, e agora ele precisa fazer o quê? Vir tocar aqui na média da banda. Né? O que a média da banda fez? Ela cruzou para baixo nesse período da nossa média de curto prazo e cruzou para cima. Lá na Covid, o comportamento foi o mesmo. Ela cruza para baixo aqui a linha azul, depois ela cruza para cima. Quando ela cruza para cima é justamente quando o preço vem tocar nela para subir. O que está acontecendo agora, que a gente está vendo pelo nosso algoritmo? A mesma coisa, o preço subiu, a média da banda cruzou para baixo e agora acabou de cruzar para cima. No momento que ela cruza para cima, a gente está pedindo essa correção. E por que a gente acha que vai corrigir? A média hoje está em torno de 6.200. 6.200, 650, mais ou menos, que é onde iria o S&P. E onde que o nosso monitor está? Ele está exatamente nessa condição. Vamos esticar aqui
para trazer para o período que a gente precisa analisar. Então, é aquilo que eu tinha mostrado lá. Aqui foi a Covid, o longo prazo se distancia, é o que aconteceu aqui, para em algum momento ele fazer essa correção aqui, ó. Essa correção aqui é o toque na média para voltar a subir. Então, é o que ele precisa fazer aqui, voltar essa média de longo prazo aqui, esse parâmetro de longo prazo do algoritmo para o 0 a 0, que vai coincidir com um toque na média, para os preços voltarem a subir. Então, a gente tem um período aí que a gente imagina ainda uma correção para a Bolsa Americana. Eu volto com você aí, garotinho. Valeu, garotinho. Seguimos por aqui com a revisão de dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou que seu órgão de fiscalização interna abrirá uma revisão sobre os desafios enfrentados pela coleta e pelo processamento de dados estatísticos, incluindo dificuldades operacionais suspeitas de afetar a qualidade dos índices econômicos. Essa ação pode afetar a interpretação de série histórica de inflação, emprego e outros indicadores essenciais para a formulação de políticas econômicas. O mercado ficará atento aos resultados dessa auditoria, que pode alterar estimativas econômicas já disseminadas. Petróleo, avanços e impactos geopolíticos. Os preços do petróleo avançaram após notícias de um ataque com impacto geopolítico e em meio a debates sobre tarifas impostas a países que compram petróleo russo. O petróleo Brent, por exemplo, reagiu rapidamente no mercado. Além disso, a Rússia aumentou seus volumes de exportação por portos ocidentais para o mês de setembro, o que adiciona oferta ao mercado. Por outro lado, qualquer ação tarifária ou regulatória internacional pode apertar esse cenário. Para o Brasil, movimentos como esses repercutem nos custos de combustíveis, nos preços de transporte e até na inflação de commodities, especialmente para segmentos ligados à energia, Petrobras e ajustes de preços internos. A Petrobras divulgou recentemente os resultados de testes em área estratégica em alto mar, que levantam expectativas entre investidores quanto à capacidade produtiva futura. Simultaneamente, a empresa fez ajustes nos preços de derivados, com reduções em alguns casos. Isso tem efeito direto sobre o custo do transporte aéreo e na precificação de mercadorias que dependem de logística. O ajuste de preços, quando bem percebido, pode aliviar pressões inflacionárias setoriais. Brasil, Ibovespa, Copom e cenário interno. O Ibovespa operou em alta nesta sessão, reagindo tanto aos dados domésticos como aos indicadores internacionais. Investidores locais observam com atenção o comportamento da inflação no Brasil, enquanto também monitoram os movimentos dos mercados externos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está com reunião marcada para meados de setembro. A expectativa gira em torno da manutenção ou ajuste da taxa básica de juros, a Selic. A trajetória recente tem sido de juros elevados para conter a inflação, mas os próximos dados poderão influenciar a comunicação do Banco Central e possivelmente dar margem para entradas de alívio caso a inflação mostre sinais claros de recuo. Volto mais uma vez para falar com o garotinho sobre o mercado cripto. É com você, garotinho. Vamos lá, garotinho, mais uma vez. Eu queria destacar aqui o seguinte. A nossa ferramenta, o nosso algoritmo do Bitcoin, aqui nesse período de 21 e 22 de fevereiro. Né? A data está aqui do lado, ó, no canto superior direito. Se nós olharmos aqui esse período, o que aconteceu aqui? O preço, a nossa média de tempo verde distanciou do longo prazo, que é a laranja, elas vinham em declínio, né? O preço ronda o 0 a 0 aqui, né? Ele fica tentando ir para o campo negativo, e aí ele passeia um tempo aqui nessa briga pelo 0 a 0, que é uma lateralização com uma leve queda, e justamente nessa data aqui, em 21 para 22 até 23 de fevereiro, o que acontece?
o curto prazo fica negativo, fica positivo e de repente ele rompe para baixo. A média de tempo estava no meio de todas elas. Se você perceber aqui, ó, ela está no meio. Ela já não está mais alinhada, ou seja, ela precisa se alinhar para baixo. E é exatamente o que a gente está vivenciando agora. Houve esse distanciamento do longo prazo para a linha de tempo, que é a linha verde. O preço vem descendo, está brigando aqui no 0 a 0, né? São várias tentativas. A linha de tempo está incoerente ainda, ela não está totalmente para baixo. Então, isso significa que o mercado ainda está buscando um fundo, né? A gente estamos ainda numa briga no 0 a 0 aqui, os parâmetros estão apontando para cima. Então, o que a gente imagina é que essa linha verde tem que vir para baixo de todas. Quando isso acontecer, nós vamos estar todo alinhado para formar um fundo, como formou aqui em abril, né, 8 para 9 de abril. Começou a distanciar dia 26 de março, e o fundo realmente acontece do dia 7 para o dia 9, 7, 8 e 9 de abril, faz esse último V aqui e o mercado consolida o movimento de alta. Então, a gente está esperando que o Bitcoin faça isso e comparou com esse período de 22 de fevereiro, justamente porque é um comportamento idêntico do algoritmo e a gente vai ver tudo isso adaptado ao gráfico. Voltando agora aqui no gráfico, o que a gente percebe, né? Estamos aqui nessa lateralização aqui de preço, justamente como estávamos em fevereiro, até dia 22, dia 23 aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela aqui, para a gente enxergar melhor. Então, tínhamos essa lateralização de preço aqui. A nossa média, cruzando a média da banda, linha azul aqui, ó, descendo. Média da banda aqui, linha roxa, ela vinha cruzando para baixo. Chega uma hora que ela bate nela e desce de vez. Isso lá em 22 para 23 de fevereiro, né? Um zigue-zague aqui, mais uma pequena lateralização e o preço desaba. E a gente viu essa descida aqui. Agora, o que está acontecendo? O preço vem descendo, formou a mesma lateralização, está brigando da mesma forma aqui, e a gente está esperando essa descida entre 102 e 103 mil pontos, né? Por quê? Essa banda de baixo aqui, que é a banda de longo prazo, ela está adaptada ao nosso algoritmo. Agora ela está mais ou menos em 102 e 200. Se a gente for voltar lá no algoritmo para dar uma olhada, a gente vai enxergar a seguinte situação. O zigue-zague aqui no 0 a 0, uma descida em média de 10 mil pontos, que é mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Aqui ele chegou até mais 14, até menos 14, menos 15, que é a questão do tempo, do time, mas o gatilho de alta se dá quando atravessa os 10 mil. Então, como estamos quase no 0 a 0 aqui, imaginamos uma descida até o menos 10. Essa descida ao menos 10 seriam menos 10 mil dólares para o Bitcoin, que agora está mais ou menos em 113 mil. Então, teríamos ali uma região para ir buscar entre 102, 103, entre 105 e 103 em média. Tá bom? Eu volto com vocês aí. Vamos para a China, cenário econômico e inflação. Dados recentes mostram que os preços ao consumidor na China registraram queda, enquanto a deflação ao produtor está arrefecendo. Em paralelo, o desempenho da indústria e das exportações segue misto, com sinais de recuperação em alguns serviços, mas desafios persistentes em setores mais tradicionais. Como a China é grande compradora de commodities e peça-chave nas cadeias produtivas globais, qualquer desaceleração lá pode ter efeitos em preços internacionais, no comércio global e nas expectativas para mercados emergentes.
Projeções para o mercado acionário americano. Várias instituições financeiras de peso revisaram recentemente suas projeções para o índice S&P 500, elevando as metas diante de indícios de melhora no sentimento do mercado, sobretudo após dados moderados de inflação e sinais de desaceleração de custos de produção. Essas projeções otimistas podem atrair mais investimento estrangeiro em ações americanas, afetando o fluxo global de capitais, e também podem servir de referência para fundos que atuam no mercado brasileiro ou em mercados emergentes. União Europeia e Estados Unidos em disputa sobre petróleo russo para a Índia. Há uma divergência política significativa entre a União Europeia e os Estados Unidos sobre a abordagem correta para lidar com compras de petróleo russo pela Índia e por outros países terceiros. Trata-se de um tema que mistura diplomacia, sanções econômicas e pressão ambiental internacional. Decisões nessa área podem mudar rotas de comércio, afetar os preços internacionais do petróleo e envolver sanções ou tarifas adicionais. Países exportadores, importadores e operadores logísticos acompanham com atenção. Esses foram os destaques de hoje no First News. O que fica claro é que o dado de inflação ao produtor nos Estados Unidos marca um ponto de atenção importante para os próximos passos dos bancos centrais no mundo. Minha opinião é de que estamos em uma fase de transição. A inflação está cedendo, mas não desapareceu. O risco está em choques exógenos, como novos conflitos geopolíticos, aperto nas cadeias de suprimento ou reações imprevisíveis. No Brasil, o cenário interno será decisivo para investimentos e consumo, especialmente por conta da política de juros e do câmbio. Amanhã acompanharemos novos dados de consumo nos Estados Unidos, decisões de política monetária na Europa e como o Brasil ajustará suas tarifas de combustíveis e energia. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou o Fábio. Até amanhã no First News.